Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública aqui da nossa casa, da UMEP, ainda mais nessa noite bem friorenta que tem hoje. Boa noite. Hoje eu vou pedir a Gislane para abrir a nossa palavra inicial. Sinal verde. Nos compromissos de trabalho. Acho que você que está arrebentando. Nos compromissos de trabalho. Nunca se envergonhe, nem se lamente de servir. Enriquecer o trabalho profissional, adquirindo conhecimentos novos e simples de ver. Colabore com as chefias através da obrigação retamente cumprida, sem mobilizar expedientes de adulação. Em hipótese alguma, diminuir ou desvalorizar o esforço dos colegas. Jamais fingir enfermidade ou acidente, principalmente no intuito de se beneficiar das leis de proteção ou do amparo das instituições secundárias, porque a vida costuma cobrar caro semelhantes mentiras. Nunca atribua unicamente a você o sucesso desse ou daquela tarefa, compreendendo que em todo trabalho há de considerar o espírito de equipe. Sabotar o trabalho será sempre deteriorar o nosso próprio interesse. Aceitar a desordem ou estimulá-la é patrocinar o próprio desequilíbrio. Você possui inúmeros recursos de promover-se ou de melhorar a própria área de ação, sem recorrer a desrespeito, perturbação, azedume ou rebeldia. Em matéria de remuneração, recorde: quem trabalha deve receber, mas igualmente quem recebe deve trabalhar. Obrigada, Gislane. Eu gostaria encarecidamente, pedir e já agradecer que coloquem seus celulares para vibrar no silencioso, para a gente contribuir com a ambiência do trabalho nesse momento agora que é de prece, oração, pedir ao nosso Deus, Pai grandioso, que nesse momento de aprendizado, que a gente consiga manter os nossos pensamentos no mais sublime poder de amor, pensando naqueles que estão no nosso coração, no nosso pensamento, pensando naqueles nomes que ali na caixinha foram colocados, nos enfermos, mas acima de tudo, vamos vibrar mais alto ainda pelo nosso planeta, onde está passando por momentos tão difíceis. Vamos não só pedir, como agradecer por esse momento de união e fé, onde podemos estar juntos em pensamento, em vibração, numa ordem de amor. E assim Jesus, nosso irmão maior, fica conosco nesse momento de aprendizado, dando as maiores intuições à palestrante da noite, que ela seja amplamente amparada por ti e nossos irmãos espirituais. Fica conosco neste momento, que assim seja. Graças a Deus. Vou passar a palestra para a Roberta Seiler, que vai, como está escrito, falar sobre o Sermão do Monte, o amor que transforma. Boa palestra. Boa noite, senhoras e senhores. O tema da palestra de hoje é o Sermão do Monte, o amor que transforma. Um convite à renovação e cura interior. Então, nesse momento, vamos ter um convidado muito especial para participar desse encontro. E esse convidado ele pode ser visto de diversas perspectivas. Esse convidado pode ser visto como
um irmão mais velho, amoroso, pode ser visto como um grande mestre, um grande professor. Pode ser também aquele nosso amigo de todas as horas. Esse modelo, esse guia é Jesus. E hoje nós nos voltamos lá atrás, há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus, do alto daquele monte, se reuniu com uma multidão. E nós aqui estamos, cada um de vocês, representando um integrante daquela multidão. Aqui nós temos várias perspectivas. Nós temos pessoas mais abastadas, pessoas mais simples, nós temos pessoas mais religiosas, nós temos pessoas que estão aqui em busca de um amparo espiritual, pessoas doentes. E assim se deu lá atrás, quando Jesus, do alto do monte, proferiu aquelas belíssimas palavras. São palavras que transcendem o tempo. Não há passado, não há presente, não há futuro. Há só um único momento. E hoje nós estamos aqui, sendo convidados para colocar todas as nossas energias, todo o nosso foco, toda a nossa luz, para que o Sermão do Monte seja vivenciado em sua essência, porque ele é mais do que tudo um sermão de amor. E Jesus nos convida a vivenciarmos tudo aquilo que ele, naquele dia, proferiu. O Sermão do Monte que eu escolhi hoje para abordar é o amor que transforma, buscando uma visão mesmo de renovação, uma proposta de cura. Como que o Sermão da Montanha, proferido por Jesus, pode contribuir para a nossa cura? Então, senhores, nós começamos com a essência do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha constitui um caminho para a iluminação. Como dizia Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, o Sermão do Monte é a plataforma do Cristo, uma bússola para a transformação de nosso planeta e de nossas próprias consciências. Então, o Sermão do Monte, ele é, acima de tudo, uma trajetória para a nossa evolução. Se nós abraçarmos tudo aquilo que o Sermão do Monte nos ensina, nós caminharemos rumo à evolução. Um legado para a humanidade. Jesus proferiu esses ensinamentos em um período de grande expectativa e dor em Israel, onde muitos esperavam um Messias rei e guerreiro. No entanto, Jesus trouxe uma mensagem revolucionária de paz e renovação interior. Então vejam, senhores, esse sermão proferido há mais de 2000 anos atrás, naquela terra santa, e hoje essa terra passa por tantos conflitos. Então vamos canalizar toda essa energia, toda essa vibração positiva que está sendo produzida nesta noite, vamos enviar para os nossos irmãos que estão lá, passando por todos esses conflitos, que cada um deles receba uma luz, cada um deles possa sentir a paz que está sendo experimentada nesse momento. E aí, senhores, eu trago para vocês a visão de Gandhi. Mahatma Gandhi, um grande sábio, afirmou que se todos os livros do mundo se perdessem e restasse apenas o Sermão do Monte, nada se teria perdido. Tamanha sua importância como síntese da sabedoria universal. Ele desafiou os cristãos a viverem como Jesus, não apenas a pregar sobre ele. Este é o nosso convite hoje. E aqui nós temos uma passagem muito interessante sobre Gandhi. Gandhi estava lá na Índia, caminhando, quando de repente se deparou com um soldado inglês. O soldado, de forma covarde e brutal, começou a desferir socos, agredir Gandhi. Qual foi a reação de Gandhi? Gandhi não reagiu, não foi reativo. Gandhi olhou para ele e novamente o soldado inglês tornou a agredir Gandhi.
E o soldado, de repente, vira-se para ele e fala: com quem você aprendeu a ser covarde desse jeito? Gandhi olha para o soldado inglês, verifica que ele está com uma corrente e aponta para a corrente do soldado. Gandhi vira-se para ele e diz: foi essa pessoa que está na sua medalhinha que me ensinou a ser do jeito que eu sou. E o soldado, naquele momento, compreendeu o tamanho da injustiça que estava fazendo com Gandhi, como que ele, que seguia Jesus, usava um crucifixo com a imagem de Jesus, não conseguia experienciar todos os ensinamentos de Jesus. E Gandhi, que não era cristão, tinha uma profunda admiração por Jesus. Gandhi foi um grande símbolo de paz, um símbolo que nós devemos seguir. Mesmo não sendo cristão, vivenciou por toda a sua vida uma trajetória de paz, sempre lutando pelos seus ideais para que o melhor ocorresse para a Índia, mas sempre de forma pacífica. Então, que a energia de Gandhi também possa nos iluminar para que nós possamos, no nosso dia a dia, vivenciar com muita profundidade todos os ensinamentos de Gandhi. E aqui, senhores e senhoras, eu trato as bem-aventuranças. Né? As bem-aventuranças são um chamado para a felicidade, né? Um guia para a felicidade. E eu, no meu estudo, eu achei muito interessante o ensinamento de um grande orador espírita, Jorge Lahar. E Jorge Lahar, ele faz essa jornada para a felicidade em 3 fases. Para dentro, o homem consigo mesmo, o autoconhecimento, o acolhimento. Para fora, o homem com o outro, reconciliação e liberdade. E com a vida, o homem com o mundo, propósito e compromisso. E os senhores terão a oportunidade de verificar que as bem-aventuranças, elas realmente são passos que nos demandam uma análise interna, porque o primeiro passo é o autoconhecimento. Nós temos que nos conhecer, e aí tudo se torna mais fácil. Nós temos também, depois, como diz Jorge Lahar, passarmos a entender o outro e, por fim, o nosso comportamento perante a vida, com o mundo. A primeira bem-aventurança diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muitas vezes essa bem-aventurança é interpretada como a valorização da pobreza material ou a resignação. No entanto, senhoras e senhores, o que Jesus nos convida nesse momento é que nós devemos procurar nos desapegar da matéria. Nós devemos procurar esvaziar o nosso ego. Nós devemos dissolver todo o egoísmo, todo o orgulho, toda a vaidade que carregamos. Esse é um grande convite, porque a humildade é que nos impulsiona ao conhecimento. A soberba, o orgulho nos paralisa, porque aquele que acredita que sabe tudo, ele vai se preocupar em parar para estudar, para ouvir o próximo, para ouvir outra pessoa que às vezes sabe muito mais do que ele? Não. Então, há a importância de nós sermos humildes. E aí, me vem muito à memória Sócrates. Sócrates foi considerado o homem mais sábio do mundo. Sócrates recorreu ao oráculo de Delfos e, diante de uma pitonisa, perguntou para ela: por que as pessoas dizem que eu sou sábio? E ela disse para ele: você é o homem mais sábio do mundo. Procure conversar com os grandes filósofos, com os políticos, com os artistas, Sócrates. Converse com eles que você terá a resposta. E Sócrates foi conversar com todos aqueles homens sábios que tinham um grande e notório conhecimento. E o que Sócrates descobriu? Que todos eles conheciam sim muito aquilo que era objeto da arte, do trabalho deles.
Porém, eles achavam que conheciam tudo. E Sócrates não. Sócrates, ele tinha a consciência de que quanto mais ele estudava, mais ele percebia que ele não sabia nem uma porçãozinha do universo. Por isso, a Pitonisa disse que Sócrates era o homem mais sábio do mundo. Por isso aquela frase famosa de Sócrates, só sei que nada sei. Então a gente deve buscar exercitar diariamente a nossa humildade, e a humildade no sentido aqui de realmente nos esvaziarmos do ego que nos acorrenta. Vejam que a figura, senhores, que eu selecionei para ilustrar essa bem-aventurança representa justamente um homem aprisionado no seu ego. E a partir do momento que ele dissolve todo esse egocentrismo, ele consegue caminhar rumo à evolução. E se nós aqui estamos buscando a evolução, se nós queremos ser felizes, devemos sim procurar seguir essa bem-aventurança. E aqui, senhores, como a minha proposta é demonstrar qual a cura que Jesus nos quis proporcionar quando nos ensinou sobre as bem-aventuranças, a cura que essa bem-aventurança nos proporciona é a cura da arrogância. Despertar para a humildade como uma abertura contínua ao aprendizado e ao aprimoramento. Nós temos também, senhores, a bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A visão tradicional promoveu uma cultura de tristeza e luto prolongado, como se a alegria fosse pecaminosa. É o luto pela morte do antigo eu, o ego, um período de ressignificação e desapego do passado. O Espiritismo, como consolador prometido, oferece respostas sobre a vida, a morte e o destino humano. E aqui, senhoras e senhores, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que são capazes de se vulnerabilizar, bem-aventurados aqueles que conseguem acolher a sua dor, serem compassivos com os seus erros. Isso, senhores, é um passo rumo à felicidade. E nós, que somos espíritas, que estamos aqui, nós ainda temos o privilégio de ter a doutrina espírita como consolador. Nesse momento me vem muito forte aquele filme que trata das mães de Chico Xavier. Quantas mães iam em busca de uma mensagem de consolo que Chico psicografava? Então, quando nós, senhoras e senhores, acreditamos na imortalidade da alma, tudo começa a ter uma perspectiva diferente. A gente tem a compreensão de que a vida não termina aqui. Nós estamos aqui de passagem, mas daí a pouco nós iremos para outro plano, todos nós. Então, nós não devemos nos deixar dominar pelo medo, porque nós sabemos que a vida segue em outra dimensão. E, senhores e senhoras, a cura que essa bem-aventurança nos proporciona é a cura da dor negada, é a liberação emocional, acolher a dor e o luto necessários para se desvincular do passado. Esse processo de enfrentamento das sombras internas leva à paz interior e ao consolo, permitindo o renascimento para uma nova vida. Essa figura, senhores, ilustra muito bem a mensagem que eu quero transmitir para os senhores. Nós devemos buscar ser amorosos, em primeiro lugar, conosco, porque se nós não acolhermos as nossas dores, quem acolherá? Então e também tem isso, senhores, muitas vezes nós nos mantemos firmes, né? Não, eu sou uma fortaleza, e às vezes por dentro o nosso coração está sangrando. E qual o problema, senhoras e senhores, de nós nos vulnerabilizarmos? O forte é aquele que consegue se vulnerabilizar. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A visão tradicional induziu a passividade e a submissão.
como se aceitar tudo fosse uma virtude. Sim, essa é uma visão que foi propagada, né, por muito tempo, como se a mansidão, a pessoa pacífica, é uma pessoa subserviente, uma pessoa medíocre e covarde, quando na verdade é o contrário. Porque normalmente aqueles que têm aqueles arroubos, né, de destemperança, que são raivosos, esses são fracos. Esses são fracos. Porque a gente conseguir ter o autocontrole é difícil, não é fácil, é para os fortes. A mansidão é uma postura interna de paz, ausência de conflito, ausência de luta e conflito interno, virtude que exige força interior e autocontrole. É a vibração elevada que permite a sintonia com os bons espíritos de acordo com a lei da afinidade. E essa mansidão, ela tem início aonde? Em primeiro lugar, nós temos que cultivar a paz em nossos corações. Se não estivermos em paz no nosso interior, como nós acreditaremos que haverá paz no nosso entorno, no nosso planeta? É evidente que não. Então, temos sim que fazer esse exercício diário, buscando cultivar a paz em nossos corações. E se o nosso coração estiver pacífico, podem ter certeza que a nossa família estará pacífica. Pode ter certeza que essa paz vai se propagando. Os nossos vizinhos estarão em paz. E daí a pouco a nossa cidade estará em paz. Eu gosto muito sempre como eu também sou evangelizadora aqui na casa, trabalhar muito isso com as crianças. Porque as crianças de pequenininhas, elas já vão aprendendo a cultivar a paz em seus corações. Nós temos várias formas de procurar exercitar isso. Nós temos a oração, a prece, o cultivo, né, diário de se fazer a prece. Nós temos a meditação, que nos ajuda a esvaziar a nossa mente, a serenar as nossas emoções. Então vamos procurar, senhoras e senhores, cultivar a paz. E a paz começa dentro de cada um de nós. Lembrando sempre também que nós devemos pedir para que haja paz no plano espiritual. Porque nós sabemos que nós não estamos aqui sozinhos. Nós temos a plateia aqui, a nossa plateia de encarnados, mas também temos de desencarnados. Então devemos procurar sempre elevar os nossos pensamentos, pedindo para que haja muita paz no plano espiritual, que haja paz na terra, que haja paz nos nossos corações. E essa vibração, senhoras e senhores, de paz, é essa vibração que nos permite nos sintonizarmos com os espíritos amigos, com os espíritos que nos querem bem. E aí, senhoras e senhores, é muito interessante quando a gente consegue realmente viver, experienciar a paz. As sincronicidades começam a ocorrer. Nós começamos a ter aquela intuição tão necessária, às vezes, no trabalho, aquela intuição que surge assim, às vezes, através de uma conversa com alguém. Por exemplo, você está com um problema de saúde, não consegue encontrar um médico, de repente alguém comenta com você que está com aquele problema. Eu tive assim um problema na família. Eu tive um parente que sofreu uma queda, fraturou o nariz. E esse parente não conseguia nenhum médico que conseguisse dar jeito naquele problema dele. E aí, alguns dias depois, eu recebo uma ligação de uma colega de trabalho. E ela vira-se para mim e fala: Roberto, estou passando por uma dificuldade, sofri um tombo, fraturei o nariz, mas apareceu um médico tão abençoado na minha vida, ele não é nem daqui, ele é do Rio. Eu falei assim: não brinca. Eu fiquei tão chocada com aquilo, porque eu via como que meu parente estava sofrendo com aquele problema. E foi esse médico que conseguiu dar jeito no nariz do meu parente. Então, isso, sabe qual é o nome disso, senhoras e senhores? Isso é sincronicidade. Isso está de acordo com a nossa lei da afinidade. Então, se a gente estiver nutrindo na nossa mente bons pensamentos, se a gente estiver em paz, tudo começa a caminhar
bem nas nossas vidas. Não significa que não teremos dor e sofrimento, não significa que não teremos problemas, mas saberemos atravessar por todas as dificuldades com leveza. A dor, já dizia Carlos Drummond de Andrade, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, nós vamos sentir dor sim, mas nós podemos escolher se queremos atravessar isso sofrendo ou através de um belo estado de ser. E a gente cultivando a paz em nossos corações, a gente consegue ter um belo estado de ser. E esse belo estado de ser nos ajuda a resolver todos os dilemas, todas as dificuldades que nós tivermos na nossa vida. E sabendo que a dor, muitas vezes, ela vem como uma professora. A doença, muitas vezes, vem como uma professora. Um problema financeiro, muitas vezes, é um professor. E nós devemos fazer o que com isso? O que devemos fazer? Devemos perguntar: por que estou passando por isso? O que a vida quer me ensinar com isso? E não ficar só nos lastimando, nos vitimizando. Senhoras, essa bem-aventurança nos proporciona a cura da raiva e da reatividade. Então, quanto mais procurarmos cultivar a paz, mais nós estaremos sendo curados da raiva e da reatividade. Porque na hora que alguém lhe agredir, você não vai ser reativo, você vai procurar serenar. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Muitas vezes, essa bem-aventurança, ela é interpretada como uma justiça externa ou retributiva, com desejo de vingança. A questão 875 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: como se pode definir a justiça? E os espíritos nos respondem: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Está ligada à lei de amor, caridade e fraternidade e a compreensão da justiça divina. Essa fome e sede de justiça, como eu disse, não é a fome de vingança, mas é a fome para que todos sejamos corretos, para que possamos ter um mundo onde a retidão impere. Isso é a fome e sede de justiça. Significa o alinhamento do coração com o divino, a busca pelo que é verdadeiro e justo dentro de si. É a fome e sede de retificar os próprios erros e reconciliar, não de punir o outro. E aqui me vem muito presente o exemplo de Nelson Mandela. Nelson Mandela ficou 27 anos preso. 27 anos preso por conta do apartheid lá na África do Sul. E sabe o que Nelson Mandela disse assim que foi colocado em liberdade? Que naquele momento ele precisava deixar para trás todo o sentimento de raiva, de mágoa, de ódio, porque senão ele continuaria preso. Então a fome e sede de justiça é isso. Ele, colocado em liberdade, ele continuou lutando pela paz, lutando para que seu povo recebesse a justiça que lhe era devida. E aqui também, senhoras e senhores, entra uma regrinha de ouro, né? Porque nós nunca devemos fazer para o outro aquilo que não queremos que façam conosco. Então essa é uma regra de ouro, uma regra alinhada com o que Allan Kardec nos ensinou acerca da lei de amor, de caridade e fraternidade. Vamos ser solidários, vamos ser fraternos. E esta bem-aventurança, ela nos propõe a cura do desequilíbrio e do vazio interior, a busca pela evolução espiritual através do desenvolvimento da consciência, a fim de minimizar
minimizar a influência do materialismo e fortalecer a conexão com Deus. Então, vamos buscar transcender, expandir a nossa consciência, vamos procurar essa conexão com a espiritualidade, porque quanto mais materialistas nós formos, mais distante da evolução nós ficamos. E isso não é de uma hora para outra, é paulatinamente. Mas se nós buscarmos, tivermos fome e sede de justiça, nós seremos saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Essa bem-aventurança me transmite assim, uma profundidade muito grande. E refletindo sobre ela, eu consegui vislumbrar o perdão em 3 dimensões. A primeira dimensão é o auto-perdão. Nós temos que nos perdoar em primeiro lugar. Quantas vezes nós vemos pessoas que passam uma existência carregando uma culpa, Às vezes a pessoa até fica divagando, estou sendo obsediada, mas não é. Na verdade, é uma auto-obsessão. Por quê? Porque a pessoa não consegue dissolver a culpa que ela carrega. E nós aqui na doutrina espírita, nós não temos essa visão da culpa como um elemento de condenação eterna. Não. Nós temos que procurar reconhecer os nossos erros, reparar os nossos erros e nos perdoar. O perdão que nós nos concedemos é um passo realmente para que nós possamos evoluir. Porque ninguém consegue evoluir se martirizando. Nós devemos buscar, como tão bem nos ensina a nossa doutrina espírita, a nossa reforma íntima. Mas a nossa reforma íntima, ela não pode ser um fardo. A nossa reforma íntima, ela deve ser com leveza. E não é difícil. Se nós seguirmos os conselhos, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, todos nós poderemos chegar a tão sonhada reforma íntima, a tão querida transformação moral. Mas é imprescindível que a gente viva, porque são as experiências pelas quais nós passamos que nos fazem crescer. São os nossos erros. Porque não adianta, às vezes, a gente passar uma existência inteira com uma máscara de moralista que nos conduz para onde? Para o julgador, para aquele que aponta. Não. Nós vamos errar, sim, muito. Vamos errar, vamos sofrer, vamos sentir dor, mas também vamos nos perdoar. E nós temos aqui uma outra dimensão do perdão, que é o perdão ao próximo. Quando nós perdoamos ao próximo, nós nos libertamos. Quando nós damos o perdão para o próximo, quem ganha o presente somos nós. Então, vamos procurar sempre ser fraternos. Quantas vezes pessoas carregam aquele ressentimento com seu irmão, na sua família, porque não consegue perdoar o outro. Por que não consegue perdoar o outro? Porque está tomado de orgulho. Canso de ver isso. Pessoas, às vezes, parentes. Outro dia me deparei com uma situação de 2 irmãos com mais de 60 anos, vizinhos, cada um morando numa casa geminada, 25 anos praticamente sem se falar. E sabe o que eles disseram? Que a mãe deles era o elo que os unia. E a mãe faleceu há 25 anos atrás. Depois que a mãe faleceu, eles se distanciaram. Uma irmã vivia numa miséria, doente, mas ela tinha um orgulho, que ela não era capaz de chegar próximo ao seu irmão e pedir ajuda. E o irmão, por sua vez, via que sua irmã
descia, cheia de filhos, mas uma pobreza, e ele não era capaz de bater do lado. Minha irmã, o que você precisa, o que está acontecendo com você? Porque também era tomado de um orgulho. Então, nós temos que procurar perdoar o próximo, nos perdoar e perdoar ao próximo. E aí nós passamos para a terceira dimensão do perdão, que é quando a bem-aventurança diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aí, essa terceira dimensão do perdão, o perdão divino, aí sim nós conseguimos nos conectar de forma plena com a nossa inteligência, com a inteligência maior. Perdoar é romper com os elos energéticos do passado e libertar-se da prisão do ressentimento, mágoa e raiva. E aqui, quando a gente consegue se libertar desses elos energéticos do passado, nós estamos livres para iniciar um novo ciclo. Libertar-se desses elos energéticos do passado? De que maneira, senhoras e senhores? Nós vemos, às vezes, em relacionamentos, quantos casais que o casamento, por qualquer razão, não deu certo, mas eles não conseguem se libertar um do outro, ficam ali naquele elo energético, um consumindo a energia do outro, quando, na verdade, quando os dois conseguem se perdoar mutuamente, ambos conseguem caminhar rumo à felicidade. Para que um ciclo novo se inicie de forma plena, feliz, o ciclo antigo tem que ser bem finalizado. Porque como termina, recomeça. Então, se nós estamos num relacionamento triste, num relacionamento cheio de mágoas, de ressentimentos, como que nós iremos iniciar uma nova fase da nossa vida feliz? Não é possível. Não adianta. Por quê? Porque aquele ciclo energético está ali. Aquele sofrimento fica unindo os dois estão unidos pela dor. Então é importante que haja essa compreensão de que, para podermos seguir adiante, é preciso que aquele ciclo de dor seja finalizado. E aqui também me vem a lembrança. Outro dia eu assisti uma palestra do Rossandro, também um grande orador espírita, e ele contava sobre um caso que se passou em São Paulo com um rapaz muito pobre, pedreiro, trabalhador da construção civil, com 5 filhos. Então o pedreiro trabalhava ali todos os dias na construção civil e chegava em casa direitinho, entregava o dinheiro para a esposa e ela administrava. Certinho, muita luta, conseguiu pagar o estudo dos filhos, mas ele tinha um problema. Sua vida não era fácil, né? Imaginem, senhoras e senhores, o que ele deveria receber na construção civil, um pedreiro com 5 filhos, e ele lá trabalhando, no meio daqueles prédios, com tanta coisa cara. E aí chegava sexta-feira. Qual era a distração do pedreiro? Ele já saía direto da obra e ia para onde? Para o bar. Chegava no bar, o que ele fazia? Ele bebia todas. E chegava em casa, o que acontecia? É aquela figura triste, ela agredia a esposa, batia nela, os filhos sempre presenciaram essa situação. E aí, o que aconteceu? Os filhos foram crescendo. A mãe, por sua vez, por dificuldades, não tinha coragem de romper com aquele ciclo de violência, às vezes até por dependência financeira do marido, às vezes também por total desamparo, porque imagina essas famílias que eles não têm os recursos que a maioria de nós temos, não tem um terapeuta, não tem um psicólogo, não tem às vezes uma assistência espiritual. O único prazer daquele pedreiro era no dia que ele podia ir para o bar beber. Então a bebida era a fuga dele. E quando ele bebia, ele se transformava naquele monstro que agredia a esposa. E aí o que aconteceu com os
5 filhos do pedreiro. Quando conseguiu ter a sua autonomia financeira, falou assim: eu vou ficar bem longe daqui. Não aguento mais ver meu pai, eu odeio meu pai, também não aguento com a minha mãe nunca fez nada. E ele foi para longe. Foi para longe pensando: longe eu esqueço dos problemas, longe eu esqueço dessa família. E foi para longe. O outro filho repetiu o padrão do pai. Se tornou agressivo, seguiu os mesmos passos do pai. Mas os outros 3 olharam de uma outra perspectiva. Os outros 3 falaram assim: puxa, nós só estudamos porque meu pai trabalhou todos os dias. E com pouco que papai ganhava, ele conseguiu pagar os nossos estudos. E se hoje nós estamos trabalhando, se hoje nós conseguimos uma profissão, foi graças ao nosso pai. E a nossa mãe, que também não teve condições de se libertar desse ciclo de violência, nós também vamos acolher. Quem somos nós, tão pequenos diante de nossos pais, para julgá-los? Nós somos gratos, nós temos gratidão a eles pela vida que nos proporcionaram. Então, essa história, senhoras e senhores, serve muito bem para nos exemplificar como que cada um tem uma perspectiva diferente diante da mesma situação, como que cada um pode enxergar aquela situação de uma forma diferente. E por isso, as palavras de Drummond ficam muito presentes, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, um filho escolheu partir para longe. E será que ele foi para longe e todo o sofrimento ficou para trás? Outro filho acabou repetindo o padrão. Mas aqueles 3 que conseguiram transcender e olhar com o olhar do Espírito, o olhar do amor, esses certamente tiveram outro destino. E essa bem-aventurança nos proporciona a cura da dissolução da culpa. E aqui me chama muita atenção essa frase de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco. A culpa é um veneno que a consciência administra a si mesmo quando se recusa à renovação com ternura. Então, vamos procurar exercitar o perdão, em primeiro lugar, dentro de nós. Em segundo, estaremos preparados para perdoar o nosso irmão. E aí, receberemos a misericórdia divina, receberemos o perdão divino. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Frequentemente associada à ingenuidade ou fraqueza, como se ser puro fosse ser passivo e infantil. A pureza de coração é autenticidade e transparência. Agir a partir da sua essência, sem máscaras, com firmeza e poder. Uma pessoa autêntica emite um sinal justo, atraindo o que está em ressonância com a sua verdadeira frequência. Essa pureza é a simplicidade, é nós vivermos com integridade, é vivermos a nossa verdade, ainda que a nossa verdade incomode aos demais, ainda que não sejamos compreendidos. Podemos não ser compreendidos pela nossa família, porque escolhemos viver a nossa verdade. Podemos muitas vezes não sermos compreendidos no trabalho, porque escolhemos ser retos e dignos, sermos corretos. Então a pureza do nosso coração é essa simplicidade. E a cura que esta bem-aventurança nos proporciona é a obtenção de um belo estado de ser. Viver em plena transparência, mostrando sua força e poder de forma natural. Ao limpar a alma pelo perdão, você começa a ver Deus em todas as coisas, inclusive em si e nos outros, alcançando uma alma livre.
Sim, a simplicidade, senhoras e senhores, nos conecta com as pequenas coisas, com a riqueza das pequenas coisas. Os senhores querem ver uma coisa tão prazerosa? Quem consegue sentir uma alegria, estar num lugar arborizado, um lugar com flores, um jardim? Quem consegue se sentir feliz só de estar ali? Às vezes cuidando de uma plantinha, na presença de um animal. Isso é a riqueza da vida. Quando a gente descobre a felicidade nesses pequenos momentos. Momentos que estamos às vezes sozinhos, mas não é solidão, é solitude. É um momento em que nós temos a presença de nós mesmos. Isso é qualidade de presença, é saber viver. Não há necessidade de estar com uma multidão, porque muitas vezes pessoas estão reunidas com várias outras e não conseguem ser felizes. Muitas vezes a pessoa acha que só encontra a felicidade se estiver com alguém. Não, a felicidade tem que ser encontrada primeiro consigo próprio. Se nós formos felizes, formos capazes de descobrir a felicidade sozinhos, nós encontraremos as melhores pessoas do mundo para compartilhar a nossa felicidade. Aqui nós temos, senhoras e senhores, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Um pacificador não apenas busca a paz para si, mas se compromete com a causa do bem na sociedade. Ele trabalha para transformar o mundo, cuida do coração dos outros, transcendendo o dever para um propósito coletivo. É um ativista da paz. E aqui me lembra muito o início da nossa palestra, quando eu falei para os senhores sobre Jorge Elahá, quando ele diz das 3 jornadas das bem-aventuranças. Aqui nós já chegamos num estágio em que o nosso coração está pacífico. Nós já fizemos aquele trabalho de autoconhecimento e agora nós vamos colocar todo o nosso conhecimento em prol da coletividade. Nós seremos ativistas da paz. Porque não basta, não é verdade, senhoras e senhores, nós ficarmos só acumulando conhecimento, ficarmos numa caverna só estudando. Nós temos que transmitir todo o conhecimento que temos. Nós temos que estar a serviço da luz, a serviço do amor que Jesus tanto nos ensina. E aqui, como exemplo, para mim, que sou apaixonada por Francisco de Assis, para mim, a oração pela paz de Francisco de Assis é de uma riqueza incomensurável. Não consigo, através das palavras, conceituar toda a beleza, a profundidade, significado dessa oração. Mestre, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve ao amor. Onde houver discórdia, que eu leve à união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazer com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Essa oração é realmente uma das orações mais lindas e profundas que Francisco de Assis nos proporcionou. E essa bem-aventurança, qual a cura que ela nos proporciona? É a cura da divisão interior e relacional. Alcançar a plenitude ao se entregar a uma causa maior, tornando-se um agente de harmonia e transformação no mundo. Sim, senhoras e senhores, porque tantos conflitos no mundo? Porque há muita separação, há muita desunião. Nós todos somos filhos do mesmo Pai. E os maiores conflitos são em nome da religião, são em nome de Deus.
identidade do cristão, do seguidor de Jesus? Qual é a identidade? É a identidade de uma pessoa pacífica, de uma pessoa que não abraça a violência. Como, sob o nome de Deus, vamos praticar a violência? Por isso, nós devemos sempre pedir muito em nossas preces para que o ser humano tenha a consciência de que a violência não leva a lugar algum. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa bem-aventurança se refere àqueles que sofrem calúnias, injustiças, privações e até mesmo a morte, não por seus próprios erros, mas por defenderem a verdade, a retidão e os valores divinos em um mundo que muitas vezes se opõe a eles. Significa manter a frequência divina e a integridade, mesmo quando você é diferente, disruptivo ou criticado por suas ideias e ações que buscam a verdade. É a plenitude de se entregar a uma causa coletiva por amor. E aqui, senhoras e senhores, eu coloquei a imagem de Joana d'Arc. Eu sou apaixonada por Joana d'Arc porque o seu exemplo, imaginem, senhoras e senhores, Joana d'Arc, uma jovem com cerca de 17 anos, liderou um exército. E por que ela liderou aquele exército? Porque ela ouvia vozes. As vozes falavam: sua missão é essa, você deve seguir a sua missão. E ela realmente abraçou a sua missão e liderou um exército. E foi, senhoras e senhores, teve o destino que teve. E Joana d'Arc, na frente de seus juízes, na iminência da fogueira, Joana d'Arc disse: eu não tenho medo, fui feita para isso. Então, esse convite, a coragem que nós devemos ter, a coragem de defender as nossas ideias, a coragem de defender os ensinamentos de Jesus, a coragem de viver essa verdade com integridade. Então é essa coragem, senhoras e senhores, que nós devemos buscar. E nessa bem-aventurança nós temos a cura, que é proposta, é a coragem para ser diferente. Aceitar que, ao evoluir e se alinhar com a justiça interior, você pode ser incompreendido. Muitas vezes, senhoras e senhores, essa incompreensão começa dentro de casa. Nós, às vezes, precisamos seguir os nossos passos, precisamos viver a nossa felicidade. Não é viver a felicidade que os outros querem para si. Então, essa é a coragem de ser diferente. Isso não é um fardo, mas uma confirmação de que você está no caminho certo, atraindo aqueles que ressoam com sua autenticidade e propósito. E depois, quando você começa a viver com autenticidade, de acordo com aquilo que faz sentido para você, muitas vezes o seu ciclo de relacionamentos modifica. Porque aquelas pessoas que já estavam naquele ciclo já não comungam, não tem mais a sintonia com você, porque você está caminhando para frente, você está evoluindo e você vai encontrar outras pessoas que são seus afins. E Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo, vivendo o propósito. Vós sois o sal da terra. O sal é um símbolo de sabedoria, sabor e conservação da essência. Jesus nos convida a viver plenamente as experiências da vida, sem nos podar ou nos culpar. É através da vivência que saboreamos a vida e revelamos nossa essência divina. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte, nem uma candeia debaixo do alqueire. Jesus nos chama a brilhar nossa luz no mundo,
a cumprir nossa missão de vida, sendo exemplo e inspirando os outros. Não estamos aqui apenas para sobreviver, mas para sermos inspiradores. E a cura que se propõe é a cura do sentimento de inutilidade, porque às vezes a gente acha, né, não sirvo para nada, eu sou inútil. E não, cada um de nós tem um propósito, cada um de nós é responsável por contribuir para que haja o sal no mundo, para que haja essa luz. E eu finalizo, senhoras e senhores, com esse slide. A cura começa em ti. O Sermão do Monte não é uma lição do passado, é um chamado do presente, um movimento de quem decide viver com amor, experimentar com coragem e curar com consciência. Então, a cura está dentro de cada um de nós. Vamos procurar viver intensamente todos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E nesse momento, senhoras e senhores, eu os convido, vamos fazer assim, ó, para terminarmos, né, esse nosso encontro, vamos fazer assim com as mãos? Vamos fazer assim? Vamos canalizar toda a energia que recebemos essa noite, vamos canalizar essa energia para o nosso chakra coronário, para que nós tenhamos cada vez mais conexão com Deus, nosso Pai, com a espiritualidade amiga. Vamos canalizar essa energia para o nosso chakra frontal, para que tenhamos luz, clareza nas nossas mentes, para que saibamos qual o caminho devemos seguir. E vamos, senhores, canalizar essa energia para os nossos corações, para que nós possamos receber toda a cura que nós precisamos. Eu agradeço aos senhores por todas as vibrações positivas que foram emanadas essa noite e gostaria muito de agradecer o convite que o Márcio e a Flávia me fizeram, que foi chancelado pela Isaura, e dedico essa palestra e toda a energia que foi experimentada essa noite aqui ao Dr. Humberto Portugal, que foi aquele que foi responsável para que eu viesse para esta casa. Que ele receba todo esse amor que se fez presente aqui. Gratidão. Difícil falar. Obrigada pela belíssima exposição, pela amizade. Conheço a Roberta há muitos e muitos anos e não vou falar quantos. E foi belíssimo. E quando falou de Francisco de Assis, ganhou meu coração. E gostaria de agradecer a presença de todos. Vou passar um recadinho antes, que é sobre a campanha mensal da mocidade do mês de junho. Estamos arrecadando sabonetes e ou pasta de dentes para criar um kit de higiene. Quem puder trazer, deixar na caixinha lá embaixo, por favor. E vou convidar a Isaura para fazer a nossa prece de encerramento. Nós temos que agradecer muito a Deus pela noite, essa palestra belíssima, todo o empenho foi muito bom. Continue assim, porque você vai longe. Fiquei muito feliz de poder ouvir você essa noite. Então vamos agradecer a Deus, esse Pai amoroso, que nos proporciona momentos como este que aqui tivemos esta noite, nesta casa, onde o frio lá fora não atrapalha que o amor aquecido esteja aqui dentro deste salão, entre nós, nossos corações neste momento, felizes ao ouvirmos tantos ensinamentos importantes falados por uma jovem senhora
que enriquece o quadro dos oradores aqui desta casa. Agradecemos por tudo, Senhor, que temos recebido em nossa vida, pela oportunidade de termos lembranças amorosas, queridas, como a que foi citada aqui do nosso querido Humberto, e por tantas coisas que vivemos aqui nesta casa, de alegria, de paz, de ensinamentos importantes. E neste momento, nosso pensamento alcança aqueles que ainda não despertaram para o bem. O nosso pensamento alcança o coração dos líderes que estão fomentando a guerra, onde estão, de alguma forma, ocasionando a morte de tantas crianças, Senhor, principalmente, de tantas criaturas indefesas. E sabedores que somos, Senhor, que cada um colherá aquilo que houver plantado. Neste momento, pedimos por estes, Senhor, que estão plantando a guerra, a desunião, a discórdia, que possam receber a iluminação das suas consciências, Senhor. É o que nós imploramos neste instante. Obrigada mais uma vez por tudo que temos aprendido aqui esta noite e pedimos que levemos a paz em nossos corações para os nossos lares. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.